Já parou pra pensar? Falar às vezes de mim, ou falar de uma coisa muito pequena e essa coisa ser identificada por milhões de pessoas. Gustavo! Hello! Que felicidade te receber! Mais uma, né? É, mais uma. Hoje a gente tá aqui no estúdio do Cauê, Estúdio Doc, Lugar na Vila lindo. Madalena. Que você também conhece bem, Que eu conheço né? bem esse cara que é incrível. Sim, tô muito feliz de te receber, não só por estar aqui nesse novo formato, mas também porque eu sou sua fã há muito tempo. Então, assim, tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Tô amando, tô acompanhando, tô vendo as coisas, tô achando lindo esse espaço maravilhoso. Amo sua condução. Tô feliz de estar aqui. E aí, assim, normalmente começa com uma pergunta, mas pra você vai ser um pouco diferente, porque a gente tem uma relação também pessoal, né? Sim. E aí, não sei se você sabe, mas eu só tô aqui hoje por causa da sua audição aqui. É mesmo? É. Por quê? Na sua audição, fui convidada, vim e tal, não sei o que, nanã, vi, maravilhoso, álbum novo, periri, pororó. Dá uma olhadinha no estúdio. Dei uma olhadinha no estúdio e conversei com o Cauê. E aí, Cauê falou, nossa, eu tô com o estúdio novo, não sei o que, queria fazer umas coisas diferentes. Pensa em algumas coisas, em alguns artistas e me fala. E aí, eu fiquei pensando em quem que eu poderia chamar, como é que a gente poderia fazer, como que eu poderia colaborar. Eu falei, Cauê, meu projeto. Tenho o maior sonho de fazer um podcast, de conversar de maneira mais aprofundada com os artistas, porque a versão anterior era com menos perguntas, né? Um pouco mais corrido, assim. E aí, falei, e aí, você topa? Ele falou, topo. E aí, venha, bora. E aí, no mês seguinte, a gente tava aqui gravando. Então, assim, de alguma maneira, você tem a ver com esse formato de aqui. Que delícia. Também foi uma surpresa pra mim a primeira vez que eu vim aqui. O coraçãozão dessa galera que trabalha aqui, né? Que bom que deu certo nesse espaço lindo. É isso. Agora, pra começar, oficialmente, eu queria saber um pouco de como é que começou a sua relação com a música, assim. Olha, minha relação com a música começou de um jeito meio esquisito. Eu, desde criancinha, com dificuldade em várias coisas, tendo déficit de atenção desde criança, uma professora olhou pra mim e falou assim, olha, falo com meus pais nesse menino, ele é bem mais lento, vocês precisam colocar ele pra fazer alguma coisa, coloca ele pra fazer uma arte, um esporte. Eu era horrível em esporte, como sou até hoje, mas o violão é um instrumento barato, né? Assim, desses instrumentos é mais barato. E aí meu pai falou, comprou o violão. Aí eu tentei tocar, machucou o dedo, eu fiquei com raiva, deixei ele no canto, fiquei sem mexer nele alguns meses. Depois ele ficava me olhando assim, eu ficava encarando ele. Aí eu falei, tá, vou aprender a tocar esse negócio. Aí fui pra internet, comecei a aprender. E hoje já faz mais tempo que eu estudo música do que eu não estudo. Isso eu tinha 11 anos de idade. E aí enveredei nesse caminho. Aí fui fazer violão erudito, violão popular, fui fazer teatro, fui fazer harmonia, fazer faculdade e virou meu ofício. E quando que você percebeu que isso poderia ser um ofício de fato, assim, viver de música? Você entendeu isso quando, assim? Difícil. Eu lembro de uma conversa que eu tive com os meus pais, eu ainda era pré-adolescente, assim, que eu sentei com meus pais na mesa e falei com eles que eu ia ser músico. Eu lembro deles assustarem e falaram assim, tá bom, mas você tenta outra coisa, faz uma outra faculdade, deixa a música ali como um hobby, um lugar e tal. Mas eu tinha muita certeza desde muito novo. Acho que é porque a música já estava misturada um pouco com a coisa de escrever. Eu não cantava, mas eu escrevia músicas e tocava. Então eu queria que aquelas músicas de alguma forma vivessem. Eu não achava que seria através de mim porque eu não queria cantar. Mas acabou sendo, e acho que a partir desse momento que eu comecei a misturar a coisa de escrever com tocar, eu entendi. Eu devia ter uns 13, 14 anos, eu acho. Muito novo, né? Muito novo. E seus pais, apesar dessa dificuldade, sempre te apoiaram, né? Ah, meus pais, você sabe, né? Meus pais são incríveis, assim. Então, no início, como todos os pais, acho que eles deram uma assustada. Não tem nenhum outro artista na família, nenhuma geração da minha família. Apesar de vir de uma família de igreja onde a música tá sempre ali. Mas não tinha nenhum músico de ofício, assim. Então, eles deram uma assustada, mas depois me apoiaram em tudo e me apoiam muito até hoje. Vai ter o trecho dos seus pais aqui, porque eu acho eles pontualíssimos. É verdade. Eles são maravilhosos. E aí, você pode datar um pouco, assim, de como foi o seu processo de estudo e quando... Porque aqui eu tenho anotado que em 2015 você lançou a primeira música com a Inversos. Se você puder me contar um pouco de como foi essa construção, desde a faculdade até encontrar aquelas pessoas, encontrar aquele primeiro formato de Inversos, que foi a sua banda durante bastante tempo, e lançar o primeiro single, como que foi, assim? Foi muito através do encontro das pessoas que eu comecei a me apaixonar no entorno da música. Eu sempre gostei dessa coisa de encontro, de fazer coisas com mais pessoas. Quando eu morava no interior, eu já tinha bandinha, já ligada à igreja, já vamos tocar, vamos juntar, tocando mal pra caramba, mas a gente queria estar junto e tocar. E aí, quando eu vim pra Belo Horizonte, eu tinha 14 anos, eu sempre fui rato de projeto social. Então, eu fiz tudo que tinha de graça pra fazer de música e teatro nessa cidade. Aliás, nessa cidade não, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu fui atrás de todos os projetos que tinham.
desses projetos foi Valores de Minas, que é um projeto super legal de ensino de arte gratuito, assim, com uma formação incrível. E lá eu conheci alguns músicos, adolescentes que viriam a ser músicos, né? E a gente começou a compor junto e compunha porque gostava de compor, até o momento que a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? Fomos pro estúdio e assim surgiu a Inversos. Partiu da galera que tava no vocês Valores. eram adolescentes. Você já entendeu aquilo como composição? Com essa estrutura, assim, de tipo, composição de uma música e tudo mais? Eu acho que sim. Eu admirava muito a Paige e admiro muito, Sim. que é uma das grandes irmãs que eu tenho na vida, assim. Que é uma baita cantora, compositora. E a Paige fazia um negócio que me deixava, assim, assustado com essa coisa de improvisar. Eu assistia a Paige duelando no rap, duelando, improvisando com a galera. Eu falava, caramba, meu processo é tão sentar no escondido do meu quarto, assim, no escuro, com medo de alguém veja. E ela com essa coragem de peitar, subir num palco e falar assim, vou improvisar e vou cantar pra caramba. E acho que essa coragem dela também foi me instigando, sabe? E uma coisa que aconteceu muito também, a Inversos se reunia, eu escrevia, não queria cantar, e a Paige falava assim, olha só, essa parte você vai cantar. Eu falei, não vou. Se você não cantar, não vai ter essa parte na música. E aí, meio forçado, eu comecei a cantar por conta disso também. Mas já entendia que eu queria ter uma banda, ter um projeto, ter alguma coisa que conseguisse colocar essas músicas no mundo. E a gente lançou em 2015, né? 10 anos do primeiro lançamento. Quando vocês... foi um movimento em conjunto? Ou partiu mais de você ou de algum integrante, assim, pra falar, isso vai ser uma banda, essas composições são nossas, ou de alguém, mas que a gente vai lançar como nossas, e isso vai se chamar Inversos? Foi... Eu acho que eu tinha a maior parte das músicas e eu era meio a pessoa que ligava as outras, assim. Então, o batera, eu conhecia o baixista, mas eu não conhecia o guitarrista. Aí o baixista puxou o guitarrista e a gente foi... O Davi que puxou o Moraes, que puxou o Luiz Heitor, e aí foi puxando as pessoas pra dentro do projeto. Mas eu já tinha algumas músicas estruturadas e a gente foi pro estúdio e a gente ficou 6 meses só ensaiando, só montando as músicas antes de fazer qualquer coisa, né? Antes de tocar pela primeira vez. Mas eu já tinha ideia de que seria uma banda, mas não sabia pra quê. Não sabia o que você faz com uma banda, né? Onde você vai quando você tem uma banda? Eu tenho as músicas, e agora? O que eu faço, né? Que é a parte mais difícil. E que eu acho que até hoje é conseguir colocar no mundo as coisas, né? A gente produz coisas lindas, mas o que fazer com elas é o mais difícil. E aí, em 2015, vocês lançam um primeiro single. E como foi, tipo, depois de entendi que eu tenho uma banda, entendi que eu tenho composições, e lançar, né? Ir pro estúdio, produzir e lançar. Como foi? Todo o processo da Inversos foi muito na loucura de adolescente. Você não tem noção, assim. Tanto que a gente gravou a primeira música porque a gente ganhou um festival no Facebook. Um concurso no Facebook. Tinha uma coisa assim, a foto da banda que tiver mais curtidas vai ganhar a gravação de um single. E a gente falou, somos um monte de adolescente. De qual página? Isso um estúdio de Itabira, que eu nem sei se existe mais. Eu não lembro nem o nome. Em outra cidade. E a gente falou, então é isso. É assim que a gente vai conseguir gravar uma música. Não tinha a mínima condição de conseguir gravar uma banda. Gravar uma banda é caro, né? Porque, enfim, várias questões técnicas aí nesse meio do caminho. E a gente conseguiu e foi pra Itabira. Alugamos uma Kombi que levou a gente até Itabira. Gravamos. Tudo numa tarde. O cara falou, vocês têm das 10 até as 18. Ninguém nunca tinha entrado no estúdio. Então foi lá, como é que faz isso? Beleza, tocou, tá legal? Acho que tá legal. Então bora pro próximo instrumento, tá legal? Acho que tá legal. E a gente saiu de lá sem saber o que tinha feito. Aí a gente voltou e ele entregou pra gente um pouco tempo depois. E as próximas músicas também surgiram assim. Festivais, concursos, tudo que tinha, a gente entrava pra tentar ganhar. Muita fome, né? Muita fome. Muita vontade, né? Muita. Ainda bem. E aí, em 2020, vocês lançam Baile Black. Que é a música de vocês mais ouvida, assim, né? E foi onde conheci vocês. Em 2020 também. Vou contar um pouco de como eu conheci a Inversos, porque foi muito legal, assim. Eu amo. A história é muito boa, então não me canso de contar. Estava eu no Spotify, sempre gostei de descobrir novos artistas, nunca tinha imaginado trabalhar com música nem nada relacionado. Tava no Spotify ouvindo, gostei muito de Baile Black, falei, nossa, é um ritmo legal, galera não sei o que, nananã. Fui ver um pouco, mas muito pouco, assim, sobre vocês. E aí, tava um dia no carro com meu pai e com meu irmão, e falei, nossa, descobri uma música nova, queria botar pra vocês. Botei a música e tinha um visor, assim, no carro do meu pai. E tinha lá, Baile Black, banda Inversos. E aí meu pai olhou e falou, ué, Inversos? Inversos é a banda do filho do meu amigo.
Como pode, né? Meu pai já tinha mandado pro seu pai, né? Tipo assim, Aí como? ele falou, cara… Aí eu falei, não é nada. Falei, não é. Eles são super estourados. Eu falei, eu não sabia nada de vocês. Eles são super estourados. Claro que não existe a menor possibilidade de ser. Aí ele falou, é assim, beleza. Chegamos em casa, aí ele mandou uma mensagem pro seu pai. Eu tinha conhecido seu pai, porque na época a gente morava em Portugal. Seu pai tinha ido a Portugal. E aí eu tinha conhecido seu pai e sua mãe, inclusive. E aí, eu falei, não acredito, que loucura. Aí seu pai me mandou uma mensagem e me mandou seu número. E falou, fale com o Gustavo, porque ele vai adorar. E aí, eu te mandei mensagem e falei, cara, amei a música, não sei o que. Comecei a seguir todos vocês da banda. E aí, a partir de então, comecei a acompanhar vocês. Que loucura, né, gente? Isso é muito louco. Foi muito engraçado essa coincidência, assim, né? Qual que era a chance do meu pai, conhecer o seu pai, mandar música, né? Muito louco. E como que a música foi parar no seu Spotify, Sim, né? o principal foi isso, né? Foi totalmente aleatório, música, aquelas descobertas semanais, assim. E aí foi muito legal descobrir e depois ter a oportunidade de conhecer vocês. E, enfim, numa configuração também diferente do que foi o Baile Black, né? Que eu tinha conhecido vocês. Mas, enfim, continuei virando fã. Eu imagino que… E tudo isso, né? Fiz um parêntese aqui pra contar um pouco da minha parte de como conheci vocês. Essa história. Eu amo muito, acho uma baita coincidência. Depois, assim, ter lançado o Baile Black e ter atingido tantas pessoas com vocês tão novos e em tão pouco tempo, vocês imaginavam? Quando vocês construíram tudo, assim, o que passava pela cabeça de vocês, assim, naquele momento? Tudo que foi feito através da Inversus foi feito mais pela vontade do que pela ideia do que as coisas aconteceriam, sabe? Era assim, surgiu agora? Vamos fazer agora. Não tinha uma coisa de, vamos fazer um planejamento para daqui a 5 anos a gente estar nesse lugar. Nunca aconteceu isso. Foi sempre fome, vontade de fazer as coisas. E por isso que conseguiu avançar num período rápido, mas ao mesmo tempo, por isso que também era meio conturbado, porque era todo mundo muito novo. Eu gravei essa primeira música em 2015, então eu tava com 17 anos, eu não tinha nem 18 anos. A primeira vez que a Inversus tocou numa casa de show, a gente teve que pedir permissão pros pais pra conseguir tocar e tal. Um pai de deles tinha que ir. Então foi uma coisa de começar muito novo. E não tinha a mínima noção que ia chegar em lugares assim, tão longe, assim. Ter ganhado o concurso da Red Bull, ter vindo gravar em São Paulo, ter conhecido os artistas, ter a experiência de estar num palco grande. Todas essas coisas foi através da Inversus. Eu não tinha a mínima noção que isso pudesse acontecer. E esse barulho que fez em Belo Horizonte também, né? Que é uma cidade que tem tanta gente incrível produzindo. Tem tanta gente foda, artista foda, compositor foda. E que às vezes é tão difícil aparecer, mesmo tendo tanta gente incrível, né? E aí, muita coisa. Pra além de músico, você também é um baita comunicador. Fala de música no seu Instagram, nas suas redes, no seu TikTok. Estudou muito música, né? E… Enfim, fica ali disseminando informação sobre música e conceitos e tudo mais. De onde veio isso? De onde veio essa vontade de criar esses conteúdos e continuar fazendo também, né? Não só criar, porque criar é muito fácil, mas continuar fazendo e hoje ter atingido tantas pessoas também. A periodicidade é mais difícil, né? Começou também por acaso, assim. Eu fiz, nesses cursos que eu procurava em Belo Horizonte, fui fazer teatro. Fiz 5 anos de teatro e foi um lugar que mudou a minha vida por completo. Por completo, assim. Tão quanto a música, por mais que hoje eu não seja ator, não trabalhe, o teatro mudou a minha vida pela capacidade de conseguir falar, comunicar, entender um texto, entender uma narrativa, como construir um texto, como construir um conceito. Isso tudo veio com o teatro. Eu era aquele músico de ficar tocando infinitamente, horas e horas e horas, e entendi que, eu preciso estar num palco, né? Eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso saber falar no microfone. E aí, por conta disso, eu acho que o teatro deu essa desenvoltura. Depois, na faculdade… Você tinha quantos anos quando você fez teatro? Eu entrei em 2013. Eu tinha 15 anos. Então eu fiz teatro dos 15 aos 20, que também é uma idade que tá tudo acontecendo, né? Você tá mudando muito, todo o seu meio tá mudando, aquela coisa da adolescência. Então foi um período muito, muito importante. Me ajudou também a ler muito, a entender, enfim… gostar de ler. Com isso, na faculdade de música, eu fui fazer uma bolsa de extensão na faculdade de letras de contação de história. Então, eu comecei a fazer um projeto que chama Contos de Mitologia, que já tinha, que é um projeto incrível. E fui ler mitologia grega, mitologia africana e afro-brasileira, mitologia indígena. E a gente passava nas escolas contando isso. Então, minha missão era passar em escolas públicas e contar mitos iorubás para crianças, assim. Maravilhoso. E isso também me ajudou a entender que, caramba, como que a palavra tem poder de tantas formas. Tanto num palco italiano, todo mundo sentado
sentadinho, quanto, tipo assim, um monte de criança, você ter que chamar a atenção delas e ser um imã ali, né, por um momento. E aí, durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu entrei no Cifra Club, que é um canal de ensino de música muito grande, onde foi um dos lugares que eu comecei a aprender a tocar violão. Como que você entrou no Cifra? Eu tava na faculdade e aí teve uma oportunidade de fazer um estágio. Só que era o estágio de ouvir, tirar músicas de ouvido. Era algo que eu sabia fazer, consegui passar, então eu ficava ali. É um site colaborativo, as pessoas mandam cifras. Então, durante a pandemia, 400 cifras no dia. A minha missão era ouvir aquelas músicas, ver se estava certo, corrigir elas, tirar a música de ouvido. Era algo que eu gostava muito. E aí surgiu uma oportunidade para ser instrutor, que é o cara que tá lá no YouTube ensinando a tocar. E que é um lugar que eu gostava muito. E consegui passar um processo seletivo difícil, assim. Consegui entrar, um canal com 7 milhões de inscritos. E quando eu entrei, eu falei, caramba, que legal, projeção, alcance que isso vai me dar, né? Autoridade que isso vai me dar também como instrumentista. Eu tava fazendo faculdade de violão. E foi ótimo. E eu falei, cara, eu preciso aproveitar esse espaço que eu tô tendo aqui pra conseguir consolidar minha imagem de alguma forma. Só que eu não queria tanto um público de músico. Eu queria um público de pessoas que gostam de música, só que eu não sabia muito bem como fazer isso. Eu tinha uma companheira na época que ela falou, você sabe de tanta coisa de música, por que você não grava? Por que você não faz um vídeo? Eu falei, todo mundo sabe. Porque como eu vivia num ambiente dentro da faculdade de música, eu achava que todo mundo sabia as mesmas coisas que eu sabia, né? E sabiam porque estavam no mesmo lugar, assim. E aí eu falei, tá, legal, vou fazer alguma coisa. Eu fiz um vídeo sem pretensão, postei no TikTok. Quando acordei no outro dia, tinha, 50 mil visualizações. O primeiro vídeo? Que loucura! O primeiro vídeo. Que loucura! Eu tinha feito uns outros de cover, que eu nunca tinha entregado bem, assim, pra eu não entender como funcionava a plataforma. Fiz esse e esse entregou muito bem. Eu falei, então tem que fazer um segundo, tem que fazer um terceiro. E por aí foi, e eu não imaginava que isso fosse algo sério. Passou 6 meses, aí o TikTok me chamou pra ser criador oficial, aí eu fiz um programa de aceleração, entendi como funciona a plataforma. Eu fui convidado pela Meta, fui convidado pelos lugares pra conseguir fazer esse conteúdo de uma forma profissional, né? E você que fazia? Você Eu que que gravava, editava, até hoje? Até hoje eu que faço tudo. Que loucura! Eu estudo, eu faço roteiro, eu gravo, eu edito. Isso nas minhas coisas, né? No Cifra Club tem toda uma equipe. Claro. Nos meus sou eu que faço tudo. É coisa, viu, bicho? É muita coisa. E ainda, em 2025, teve tempo também pra lançar seu primeiro álbum solo, íntimo. E aí eu queria ouvir um pouco de como que foi esse processo. Eu me lembro que quando a gente conversou na audição aqui nesse estúdio sobre íntimo, eu te falei muito sobre ter visto uma diferença entre o Gustavo da Inversos, que era muito pra fora, era muito dançante, era muita gente, muita coisa, muita efervescência, e do Gustavo de íntimo, que era você, entre aspas, mais simples, mas ao mesmo tempo mais nu, mais cru, mais íntimo mesmo. Como que foi tudo isso? E ter conciliado também todas essas vertentes de você, assim, né? Exatamente isso que você tá falando. É isso mesmo. Foi um processo... Eu sempre quis fazer um projeto meu. Eu sempre compus mais do que eu conseguia absorver nos projetos que eu fazia parte. Teve um momento que eu tive 4 bandas ao mesmo tempo, né? Tinha uma banda autoral, mas tinha bandas de evento, enfim, de outros tipos. Sempre trabalhando com música desde novo. E eu sempre compus... Eu fui entender isso, mas tem pouco tempo. Que uma pessoa falou comigo, entendi, você não é cantautor, você é um compositor que canta, né? Eu falei, é isso mesmo. Ou seja, eu sempre vou ter muito mais produção do que eu vou conseguir absorver. Então, eu sempre tive várias outras músicas que não cabiam na Inversos. E eu falei, em algum momento eu vou fazer isso. Ao mesmo tempo, ter uma banda, ser alguém que tá ali na frente de uma banda é algo que exige muito. E além disso, eu sempre fiz vários outros corres. E calhou desses últimos 2 anos, eu consegui dar uma reestruturada geral, ter mudado para São Paulo, ter mudado radicalmente várias coisas da minha vida. E várias músicas nasceram desse processo. Então, geralmente, um primeiro álbum, ele é feito de músicas que você fez durante a sua vida, né? E esse não é. Esse é um primeiro álbum feito de um retrato de um momento do Gustavo, ali entre 2022 até 2024. Acho que é um retrato de 2 anos. Então, ele é bem cru mesmo. Ele é nu, ele é esse momento também que eu falei, as bandas sempre tinham tanta gente tocando, tanta coisa acontecendo, vamos reduzir, vamos tirar tudo. A princípio ia ser um álbum só voz e violão, mas aí com o tempo eu chamei um produtor que foi meu professor na Federal, que é o Rafael Martini, que eu admiro muito, e que junto com ele falou, se é um álbum de violão, vamos chamar mais um violonista? Eu sou um violonista de formação, vamos chamar um cara com outra linguagem? Eu falei, vamos. Eu veio Gustavo Fofão, põe um piano aqui, ele é um baita pianista, ele é o melhor pianista que eu conheço. Eu falei, claro que eu quero seu piano. Mas aqui também uma corda, e aí o álbum foi crescendo. Então ele tem flautas, tem pianos, tem cordas.
violões principalmente. Mas ele nasce desse retrato específico, desse momento específico. Que momento era esse? Foi o momento da saída da pandemia até minha mudança pra São Paulo. Nesse período, eu saí de um trabalho que eu amava. Eu terminei um relacionamento longo, que foi muito importante. Que trabalho que era esse? Do próprio Cifra Club, eu tinha uma espécie de contrato ali, eu mudei esse contrato. Então, assim, durante um momento eu falei, caramba, era isso que eu queria durante tanto tempo, e agora eu decidi não fazer mais parte disso e agora, né? Me formei na faculdade, primeira pessoa da minha família a se formar numa federal, assim. Foi mudar de cidade, tirar a banda do lugar principal do meu trabalho artístico, que foi durante tanto tempo. Isso tudo aconteceu no espaço de 6 meses. Então eu fiquei, caramba, o que eu tô fazendo, né? Que loucura. Mas foi um momento de virar tudo do avesso. E aí, algumas músicas nasceram depois desse processo. Isso foi em qual período, mais ou menos? Isso foi em outubro de 2023. Entre outubro e dezembro de 2023. Essas reviravoltas todas? Todas. Aí você vem pra São Paulo no início de 2024. Isso. 23 você já tava flertando com São Paulo. Já. Em alguns momentos a gente chegou a se encontrar aqui, inclusive, né? Porque você já tava vindo, eu me lembro de ter te visto com a Ju, inclusive. Isso. Da Inversos. Eu sempre sempre não, mas durante um bom tempo eu já sabia que em algum momento eu ia parar aqui. E aí eu vinha muito pra trabalho por conta da criação de conteúdo. Vinha uma hora, toda vez que eu vinha eu falava, caramba, eu vou ter que parar aqui. Não vai ter como, eu vou ter que parar nessa cidade. E aí calhou de vir tudo de uma vez. Então tem desde Sete Passos, que é uma música ali da pandemia, tipo assim, caramba, será que a gente vai conseguir voltar a viver? Até uma música de eu chegar em São Paulo e sentir saudade de casa já, né? Que é Primeiro Mar, que você ouviu na primeira vez que eu toquei ela, que é já sobre a minha mãe, sobre essa saudade desse lugar onde a gente se encontra. 2 anos que estão naquele álbum, eu acho. Acho que daqui a alguns anos eu vou olhar e vou lembrar desse Gustavo. Desse período, né? É. Se você pudesse descrever em poucas palavras como foi esse período, o que é que você falaria, assim? Pra você deixar registrado também. Eu acho que foi um período de 2 coisas antagônicas, assim. Foi um período de medo do que iria vir, mas vou usar a mesma palavra que eu usei, muita fome, muita vontade de que as coisas acontecessem, assim. Ter certeza de que, mesmo com medo, tinha alguma coisa ali que estava certa, não tinha como, sabe? Tinha uma coisa que estava me apontando esse caminho. Acho que a intuição é a palavra que resume isso, eu acho. Legal. E aí você lança esse álbum também com visualizer para todas as músicas. E esses visualizers a gente teve a oportunidade de assistir aqui também, no estúdio do Cauê, num dia maravilhoso, piriri-parará. Estão belíssimos. Primeiro eu queria que você falasse de quem são esses visualizers. E uma das coisas que eu notei é que tem muito, na maioria deles, tem muito presente o seu olhar. Literalmente o seu olhar. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente o que estar o seu olhar presente nesses visualizers significa nesse seu primeiro trabalho autoral, que também se chama Íntimo. Total. Então, pra mim, tem tudo conexão e eu queria te ouvir. Cara, eu tava um pouco perdido de como fazer esses visualizers. Ser um artista independente é isso, né? Chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso ter um visual, mas não tenho mínima condição de fazer um visual. E nesse momento eu lembrei do Max, que foi um grande artista que eu conheci em Belo Horizonte. Um baita diretor criativo, assim, um cara muito criativo. E a Fefe Vilaça, que é uma grande amiga que eu tenho, que mora aqui em São Paulo. Quando eu cheguei também, foi uma das primeiras pessoas que falou assim, estou aqui, tá? Bora junto. E ela é uma pessoa ligada à direção de arte, ao cinema, produção e várias coisas. Ela falou, olha só, bora fazer, vamos dar um jeito, vai acontecer. A gente ainda não sabe como, mas vai acontecer. E aí ela cedeu a casa dela, que é uma casa linda, com os objetos de cena dela, com várias ideias. Me indicou o Cabes, que é um baita diretor de fotografia, que trouxe esse olhar, assim. E o Max, que fez essa direção de arte, que foi muito importante. Ele falou, cara, seria tão legal se a gente conseguisse começar todos pelo seu olhar. E ele deu essa ideia e eu falei, cara, como é que pode? Eu sou muito... Vocês que são do visual, eu sou tão ruim de conseguir olhar de uma forma visual para as coisas, apesar de gostar muito de escrever vendo coisas. Então, assim, de sentar, assistir um filme e depois fazer uma música. Mas tem uma dificuldade de imaginar, principalmente os meus trabalhos, de uma forma visual. E é tão legal quando tem alguém que consegue te ouvir e entender, né? E foi muito isso. Traduzir um pouco de você, Traduzir, né? eu falava... E ele falou assim, tá. E ele entendendo. E eu falava, nossa, ele realmente está entendendo. Por mais que eu esteja falando, assim, de uma forma super leiga. E ele trouxe essa ideia do olhar, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o trabalho, assim, tanto que tem um pouco a ver com esse meu lugar de querer com que a música esteja no centro, mas que eu também não esteja escondido atrás de tanta coisa, né? A capa é um autorretrato meu, um autorretrato não, né? É um retrato meu, e essa coisa de começar sempre através do meu olhar pro que tá acontecendo, que tem tudo a ver com as letras também que estão dialogando. Então assistam que tá muito bonito.
Muito lindo. Muito, 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 muito lindo. E durante esse processo, o que você sente que foi mais legal, assim, de viver? Desde a gravação até desde a composição, assim, até o lançar pro mundo. Eu vou destacar dois lugares. O primeiro é o das composições mesmo. Eu sempre gostei muito de compor de galera, assim. Eu sempre fui esse cara, tipo, vamos encontrar pra compor? Vamos. Eu acho que compor tem uma coisa. Eu tava conversando isso com algum amigo esses dias, não lembro quem é, que eu falei, cara, você tem noção que só quem compõe vai saber qual que é essa sensação passando por esse plano, a vida aqui, que é tipo, você compor com alguém, você olhar pra pessoa, você não saber qual palavra vir, e a pessoa olhar pra você e saber o que você tá falando, sem tá falando, sabe? Assim, nossa, isso. E a pessoa fala, isso. E você fala, era isso que eu queria dizer. Essa sensação, a gente só consegue compondo com alguém. O íntimo é um trabalho que eu compus todo sozinho. E são várias músicas, né? Ali tem 7, mas quando a gente parou pra olhar as músicas, tinham mais de 20 músicas. Das 20 ficaram 6, e no meio do processo nasceu o primeiro mar que eu coloquei, enfim, ali também, que foi a 7ª música, que é a última do álbum. Então, acho que fazer sozinho, tomar um pouco de coragem de ser a pessoa que propõe e a pessoa que valida, porque quando você tá compondo com alguém, você tem uma ideia e às vezes o outro fala assim, legal isso, mas e se for assim? Né? Então, ser o responsável por toda essa etapa e depois que tá pronto, ser o responsável também pela palavra final das coisas, é uma responsabilidade e também é um lugar interessante, assim, um lugar que exige algumas coisas, e eu tinha muito medo de fazer o processo sozinho, de que fosse uma coisa solitária. E aí eu acho que a segunda coisa que eu quero destacar é que foi muito gostoso gravar, porque eu consegui encontrar pessoas maravilhosas e que abraçaram muito o projeto. Quando eu vim pra São Paulo, eu falei, vou fazer o álbum em São Paulo com produtores que eu admiro e tal, e não tava dando certo. Eu fiquei 6 meses nessa, assim, tentando e não dando certo. Aí eu falei, vou voltar pra casa, eu vou fazer em Belo Horizonte, vou fazer com as pessoas que vão comprar isso junto comigo, e foi a melhor decisão que eu tomei. Então acho que fazer isso junto com as pessoas que eu acredito e também ter feito esse processo das composições sozinho, olhando pra aquilo com calma, assim, foram os processos mais legais, eu acho. Eu vou ser muito franco, eu sou artista independente, então o desafiador, geralmente o financeiro é um dos mais importantes, né? Porque sem ele, você praticamente não realiza. E foi um álbum todo feito por mim, sem edital, sem nada. Então é um desafio, ainda está sendo. Porque, né, são meses e meses e meses de processo. E algumas músicas doem também de fazer, né? Tipo, Pedido Pra Depois, foi uma música que foi bem difícil também, assim. Aquela música que fica te rodeando um tempo, assim. Ela tava querendo vir, eu falei, não quero sentar, não quero fazer, não quero. Porque eu sabia que na hora que eu encarasse, eu ia encarar uma coisa ali que eu não sei, não sabe? Eu sabia que ia doer em algum lugar. Foi muito Quer assim. contar um pouco sobre ela? Foi bem isso, assim, eu tinha terminado esse relacionamento muito longo e tava morando na casa dos meus pais. Vários momentos eu ficava andando, assim, e eu tinha umas ideias, tinha uma melodia que ficava na minha cabeça, assim, e eu ficava fugindo dela, fugindo, até o momento que eu falei que não vai ter como. Eu sentei, fiz e chorei pra caramba fazendo. O que foi a primeira vez que aconteceu também, assim, de ser uma coisa tão íntima mesmo, assim, colocar no papel e depois bancar. Será que eu quero mostrar isso pras pessoas? Será que eu vou fazer isso comigo? Então, isso também foi um desafio também. É coisa, né? É coisa. E aí, a música que fecha o seu disco é Primeiro Mar, que você fez pra sua mãe. É uma letra lindíssima. Eu tive a oportunidade de conhecer ela, acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia que nasceu, porque você tocou pra gente ali no Tranquilo de uma maneira muito fácil, assim, né? E eu lembro que você falou, eu tava com muita saudade da minha mãe, transbordei nessa canção aqui, eu quero compartilhar com vocês. E aí, eu te acompanho há bastante tempo e sei que seus pais são pilares, assim, fundamentais na sua trajetória, a gente já falou deles aqui, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa falta que foi você sentir estando em São Paulo e do tanto que, apesar de você estar aqui, eles estarem tão presentes, assim, né? Porque eu acho seus pais muito fantásticos. É nítido o tanto que eles apoiam, o tanto que eles estão juntos, o tanto que eles compartilham, até lá de trás, quando a gente se conheceu, seu pai fazendo as conexões, né, das pessoas e tudo mais, até a gente vindo pro seu primeiro show aqui em São Paulo, no Bona, seu pai vindo de surpresa. E você quase, tipo assim, se debulhando em lágrimas, mas segurando, porque você viu seu pai ali na plateia, então... E sua mãe indo pro show da Ju, eu acho? Foi. Não, da Luana Mascari. Da Luana Mascari, pra não fazer você achar que... Né, assim. Então, todo um complô. Exato. Mas que pra mim é um complô extremamente de amor, assim, de sustentação, de pilar, de incentivo. E eu acho que seria legal te ouvir
falar desse espaço, assim, né? Que a sua família teve pro seu processo todo, assim. É muito incrível, é até difícil de falar deles, assim, porque são pessoas muito presentes mesmo e muito importantes em tudo. O primeiro marco, foi essa música que eu fiz aqui, foi esse momento. Assim, eu já morava em Belo Horizonte, não morava na casa dos meus pais há alguns anos já. Mas a gente sempre se via, né? E eu mesmo morando em São Paulo, vou muito a Belo Horizonte também. Mas tem dias que o que a gente precisa é de um colo de mãe, né? Que, tipo assim, não vai ter outra coisa que vai te resolver. É aquele choro, aquela coisa que você precisa de uma palavra, assim. E eu sempre tive muito meus pais também com esse lugar de conselho, assim, de ter uma coisa profissional. Eu preciso decidir uma coisa da editora. Meu pai e minha mãe nem sabem o que é isso, mas eu ligar e falar, o que vocês acham disso aqui, sabe? Às vezes pedir essa... Porque às vezes eles não vão falar tecnicamente, mas eles vão falar... Eles me conhecem, então eles vão falar coisas sobre mim que vão ser importantes pra eu tomar aquela decisão também. E Primeiro Mar nasceu muito desse processo. Eu lembro de falar também no Tranquilo uma coisa, né? Que aqui é uma cidade que tem tanta gente que tá longe dos pais, né? Tá longe ou das pessoas que amam, enfim. Tanta gente vem pra cá por motivos de trabalho. E eu lembro, depois de cantar a primeira vez, muita gente veio me falar, caramba, me bateu muito, porque é isso, né? Tem tanta gente aqui que tá com essa saudade, né? E essa música foi um lugar de transbordar isso mesmo. Tanto que eu fiz ela uma vez e falei, vou cantar ela amanhã, não vai ter como. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei, nossa, que vontade de mostrar isso pras pessoas e de sentir um acolhimento também das pessoas nessa falta. Mas eles são importantes em todos os processos. Eles terem aparecido aqui, meu pai ter aparecido aqui de surpresa, e a primeira música eu cantando a capela, aí eu tô em pé, aí eu abro o olho, a primeira pessoa que eu vejo ele, falo, meu Deus, sério, eu vou desafinar agora, eu vou chorar agora, porque em Belo Horizonte foi assim. Na hora que eu abri o olho e vi eles, a voz já embargou, e eu falei, caramba, a música a capela não fecha o olho, continua. Aquela coisa, né? E a minha irmã, que também tem um papel muito importante. Acho que a gente tem um quartel-general ali que é muito decisivo. E acho que por isso que eu fui ter noção da importância disso, já mais velho, assim. E sou muito grato a eles de diversas formas. Beijo pra vocês. Um beijo, eles são maravilhosos, assim. Eles curtem todas as minhas coisas que eu coloco vocês em versos. E não só também. E assim, então eu estou em contato com eles diariamente, praticamente. Eles amam, cara, eles divulgam tudo. Eles são maravilhosos, tudo. cara. Além de serem foférrimos, tipo assim, gente boníssimas. E falando de Primeiro Mar, apesar de você ter falado de uma saudade que parece possível de ser sanada, né? De pessoas que só têm a distância física. Eu chorei a primeira vez que eu ouvi, também por uma saudade que não é possível de sanar, porque eu perdi minha mãe. E aí, na hora que eu ouvi aquela música, eu falei, meu Deus, isso é muito bonito. E isso é muito forte e verdadeiro, assim, né? Que é mãe primeiro mar, né? Antes mesmo de ter conhecido, talvez, esse mar de fora, eu conheci esse mar de dentro, né? E isso é muito bonito, muito forte. E eu acho que esbarra, independente da sua própria interpretação. Te digo que transbordou em outras interpretações e em outras vidas, assim. Foi muito forte, foi muito bonito muito e louco, foi muito né? emocionante. Soltar isso no mundo e as pessoas entenderem de outras formas e ser tão forte quanto, né? Tão importante quanto. Uma pessoa que falou comigo sobre pedido pra depois. Pra mim, eu nunca vi essa música como uma música de lugar romântico. Tinha a ver, deu falando pra mim mesma. E aí eu li nessa perspectiva e falei, caramba, que loucura. Dá pra levar pra esse lugar, Sim. né? Pô, Sim. Caramba. Às vezes a gente faz de um jeito, mas as interpretações, elas são enormes, né? Assim. Eu nas redes que fico tentando fazer isso o tempo inteiro, né? Imaginar o que o compositor pensou. E eu acho que eu devo errar várias vezes. E por isso que eu sempre falo, gente, de acordo com a minha interpretação, tá? Sim. A minha. Já rolou de situações, inclusive, de eu fazer. E do compositor falar, era isso mesmo. Eu falo, que incrível, que incrível. E se falar que não, também tudo bem, né? Então me conta qual que era realmente, né? O porquê das coisas. Eu adoro, nas entrevistas, eu sempre gosto de saber o porquê das músicas. E como foi feito, e qual foi o processo. É maravilhoso isso, né? É um vício, porque a música pra gente... eu fui ter uma noção, por exemplo, da criação de conteúdo. Uma vez, conversando com minha gente, ela falou, você faz o quê? Eu falei, falo de música. Ela falou assim... Cara, você tá fazendo, na verdade, uma outra coisa. Que a música, ela é só um veículo de conexão entre duas coisas. Então, às vezes, você tá falando de uma música de luto, você não tá falando sobre harmonia. O cara tá entendendo que você tá contando por que ele se liga com o pai dele que já se foi, né? Então, é isso. Quando você solta a música no mundo, ela cria um emaranhado de ligações que acho que a gente nunca vai ter noção. Fico imaginando o Gil, sabe? Será que algum dia o Gil vai ter noção da complexidade de coisas que se formam a partir de uma palavra que sai da boca dele? Isso é uma loucura. Sim. E é lindo, né? E às vezes nem é só da palavra. Às vezes eu já me peguei milhares de vezes gostando de uma música por causa da melodia. E só tipo, essa música me dá felicidade. Essa música me dá tristeza. Essa música me dá, sei lá, relaxo. Eu me concentro, eu fico mais energia. reflexiva. E aí,
Nossa, já aconteceu milhares de vezes. Deu um dia parar e ouvir a letra e falar: meu Deus. Sim. Ou não tem nada a ver. Sim, sim. Ou, caralho, isso é muito mais profundo do que eu imaginei. Ou, meu Deus, isso na verdade é uma outra coisa que não tem nada a ver com o que me gera aqui dentro. E aí. Pô, música, isso, né? música é perigoso pra isso, né? Eu que toquei em casamento há muitos anos, quantas vezes que a noiva e a noiva me pediam uma música, eu falava, gente, essas pessoas pararam pra Não ler essa entendem. letra? Pelo amor de Deus, tem noção. Tipo, tô qual falando assim que você achava muito doida? tem uma música. Nossa, eu não sei se é uma música do John Legend, assim. E pior em inglês, né? Então. Pro povo brasileiro, que aí tem um negócio que eu tenho um ranço danado, que é: povo brasileiro, em muitos casos, gosta muito de música em inglês. Mas aí quando você vai ver a letra em inglês, é uma bosta. É tipo, uhul, festa, ou uhul, nada com nada. E aí você olha e fala, a música brasileira, ela tem uma complexidade de palavras, de profundidade, de jeito de se fazer, de ritmo, Total, sabe? total. Que aí você olha e fala, eu não sei nesse caso em específico, mas eu tenho meio ranço. Tem uma coisa de que a gente gosta de canção, né? A gente gosta de letra, a gente Sim. gosta... E a música americana, norte-americana pelo menos, ela é muito ligada à melodia, que é incrível também, mas é outro tipo de conexão, né? Pô, a coisa mântrica, a coisa cíclica ali da melodia, né? Uma língua com menos barreiras, assim. Então eu tenho consegue, preguiça né? dessas poucas barreiras. Eu gosto das barreiras linguísticas. Você gosta do ritmo explodindo na boca, Eu gosto da palavra falada, entendeu? gostoso mesmo, eu de também. saudade, de um chamego. Sou muito suspeito de também. Sabe? A palavra explodindo na boca, assim... Exatamente. E de coisas que só quem viveu sabe. Sabe? Tipo, você vê um pôr do sol no Farol da Barra. Só quem já foi no Farol da Barra em Salvador sabe o que é o pôr do sol ali. Sim. Sabe? Sim. Tipo, só quem mergulhou no Porto da Barra sabe o que é um banho de mar na Bahia, no Porto da Barra. Só quem viveu uma festa de Iemanjá sabe o que é uma festa de Iemanjá. Então, assim, não adianta. Você pode falar 2 de fevereiro, isso pode ultrapassar muitos lugares, mas o povo brasileiro que viveu aquilo vai tocar em outro, completamente diferente, Tem umas entendeu? nuances muito específicas, Muito né? específicas. Da vivência, que às vezes até de uma região pra outra muda, né? Sim. Tem uma música que você perguntou, tem uma que eu lembro em português que a galera pedia muito pra eu tocar, que é aquela Janta, do Marcelo Camelo. E que é linda a música, mas que, tipo, quis conhecer, mas chega de insistir. E, tipo assim, uma coisa meio de término, que você canta pra alguém que você terminou. E eu ficava, gente... Não entenderam tá bom. nada, né? Tem certeza? Eu vou cantar. Tá bom. Daqui a 30 anos vocês vão ouvir, vocês têm certeza disso. Talvez nunca entendam, né? Assim, se você não tá tão conectado com a música e com a canção e com aquilo. Assim, eu acho que música é maravilhoso em qualquer contexto, né? Tipo, seja pra você usar como lazer e só ouvir, se divertir. Entretenimento. E tudo bem. Tipo, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas pra mim a música tem um outro lugar também, né? De viajar, de ir pra muitos sentimentos e pra muitas reflexões e pra... Sim. E pra outro, assim, pra mim, sofrer no banho. Eu Ouvindo amo. Natália Lafourcade. Porra, Ela é com foda. sabonetes Natura, eu lavo meu corpo e minha alma, entendeu? Já pode mandar pra Natura agora esse corte. Entendeu? Tipo assim, eu terminei uma vez com um namorado que eu falava em espanhol com ele era britânico, e eu sofria no banho quente, porque tava frio no inverno, lá em Portugal, com sabonetes Natura e Natália Lafourcade no topo, entendeu? Então, assim, era para que sofrer se não hace falta, entendeu? Então, assim, era muito além do que aquilo que eu tava sentindo, né? Sim. E depois fui descobrir que ela fez, inclusive, por conta de um término. É mesmo? E que tem todas as esse álbum dela tem todas as fases de um término. E eu, literalmente, passei por todas elas. Porque quando eu tava um pouco melhor, eu comecei a sair pra me exercitar. E tem uma faixa dela que é Estou Lista. E era Estou lista para viver. E eu falava, estou lista! Sabe? Que incrível! É maravilhoso. Qual que é esse? Eu te mando depois. Nossa, que incrível. Ele é antigo, mas ele é maravilhoso, assim. Ele é o puro término, o puro suco do término e da superação, assim. É incrível esses álbuns, né? Que é tipo também o retrato de uma coisa... Muito específica, né? Pô, difícil fazer isso, né? E eu falei muito da canção brasileira, mas pra mim a canção latino-americana, né? Ela é muito forte, muito potente. Então, nesse lugar do latino-americano, que pra mim tem as mesmas referências do que um norte-americano, do que um europeu, que né? Claro tem outro lugar de sentimento, assim. E falo isso por ter vivido, realmente, né? Nesses contextos. Total. Mas enfim, voltando aos nossos temas. Se não voltar, a gente vai ficar, Fica porque eu já tava aqui cheio de ideias. papiando. A gente tá chegando no final, infelizmente. E eu vou partir por umas perguntinhas rápidas. E aí, vamos lá. É meio papum, tá bom? Bora. Um feat dos sonhos. Djavan. Um estilo musical. MPB. Um lugar que você sonha em tocar. Em casa, de novo. Palácio das Artes. Maravilhoso.
Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Não vale o Rafael Martini, Não. porque você já respondeu. Tá. E eu tô achando que o MPB já foi dito também. Já? É. Então tá bom, então eu vou trocar. Djavan também. Eu também acho. Vamos começar tudo de novo. Vai ter que responder outras pessoas, porque a gente já Foi no mesmo conversou. lugar, então, assim, É. Então vamos lá, tudo de novo. Tá bom. Um feat dos sonhos, sem ser Djavan. Pode colocar o Jorge Aragão. Um estilo musical sem ser MPB. Samba. Um lugar que você sente tocar sem ser o Palácio das Artes. Isso é difícil. Eu vou colocar na rua, no centro de Belo Horizonte, na rua. Maravilhoso. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto sem ser Rafael Martini. Deixa eu ver. A gente tava falando dele ali agora. De trabalhar assim, de compor junto, que é o Leandro Léo, que eu acho incrível. Maravilhoso. Qual o desejo atual da sua carreira? Eu não me lembro a resposta anterior, mas... Eu também não lembro essa. Meu desejo atual é produzir mais e que essas coisas cheguem em mais pessoas. Simbora, tô junto nessa, hein? E aí, pra fechar, você já parou pra pensar qual que é o significado de música pra você? Não, então vamos agora. Eu acho que é esse lugar que a gente consegue falar da gente, falando com todo mundo, assim. E acho que é a coisa que eu mais gosto da canção do que a gente tá falando agora. Falar às vezes de mim, ou falar de uma coisa muito pequena e essa coisa ser identificada por milhões de pessoas. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado você. Que a sua canção, sua comunicação, a sua arte, de maneira geral, chegue em muitos corações. Eu sou sua fã, deixo esse registro também como sua fã desde antes. E continuo sendo e quero estar sempre do seu lado, acompanhando sua trajetória. Confio muito no seu trabalho e te desejo as melhores coisas do mundo. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu espaço, pelas suas palavras. Obrigado pelo convite e que esse projeto cresça e seja enorme e que atinja cada vez mais pessoas. Obrigado. Sim, que venha, gente. Muito obrigada! Uhul!